Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Cláudio Gonçalves, tirou um pouquinho do tempo dele, para tratar a possibilidade de reabertura econômica em Chapadinha e no Brasil de uma maneira geral. Eu queria começar agradecendo a disposição do professor Cláudio Gonçalves, dando um bom dia a ele e já iniciar com a pergunta. Professor, é hora de fazer reabertura? Bom, inicialmente aí, saudações a todos, né? Infelizmente, o nosso país ele tem encaminhado no sentido contrário aos demais países, quando a gente vê essa questão de flexibilização. Aí a gente fica na indagação de que se realmente há algum tipo de planejamento efetivo para uma reabertura, considerando que tanto o país, quanto o Estado, quanto nosso município, ele está na fase crescente da doença. Tá? Então, de que forma a gente teria uma segurança para a flexibilização de qualquer tipo de atividade comercial nesse momento? Sendo que a gente encontra no momento em que a gente tem uma omissão de dados por parte do governo federal em relação aos números efetivos de casos, principalmente de óbitos, no nosso país, e principalmente na nossa região, quando a gente pensa em Chapadinha, a gente fica preocupado porque a gente tem um número crescente de casos. E esses casos, a gente sabe que, de regra geral, quando a gente pensa nas projeções da Universidade Federal de Pelotas, ou até mesmo nas projeções do Estado, a gente tem um número entre 7 e 10 vezes maior do que a gente tem hoje. Então, efetivamente, será que a gente teria alguma segurança para reabrir o comércio nesse momento, destacando que, do meu ponto de vista, os decretos não foram cumpridos em sua efetividade, porque quando a gente anda pelas ruas, né, do município, nessa visão bem sensível e crítica em relação à situação, a gente vê, sempre viu ao longo desse tempo, muita gente na rua, sem máscara, sem equipamento de proteção, e o comércio ainda funcionando de uma porta aberta, ou então meia porta, né? Mas efetivamente estava sendo funcionando de forma inadequada. Então a gente fica muito preocupado quando a gente fala em reabertura de um sistema comercial, considerando que não é o comércio que tem ocasionado esse aumento do número de casos em Chapadinha. É uma condição muito grande de fatores que vão influenciar. E hoje, infelizmente, o comércio vai acabar sendo penalizado. Porque quando você reabre, sem nenhum planejamento, o que seria esse planejamento? De que forma as pessoas vão adentrar esses comércios? Quantas pessoas, efetivamente, por área? O ideal é uma pessoa a cada 3 metros quadrados, considerando a potencialidade desse vírus. Será que vai haver fiscalização por parte do poder público municipal? Então, a gente fica nesse questionamento. Tá? Então, é muito preocupante. A gente vê em outras regiões, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, que tentaram uma flexibilização e hoje estão voltando atrás. Tá? Será de que forma que essa reabertura ela poderia levar mais gente à rua? Até em algumas regiões do nosso estado, eu tenho visto com muita preocupação essa reabertura. O ideal nesse momento é um lockdown entre 14 e 15 dias, porque a partir do dia 20, 25 desse mês, há uma estimativa de que a gente tenha um grande pico em número de casos da doença aqui no nosso município. Então, se a gente fechasse, tivesse um lockdown, que o ideal teria sido há 30 dias atrás, a gente estaria num momento muito mais confortável. E hoje, nesse momento, o ideal é parar tudo e recomeçar do zero. Mas aí, do meu ponto de vista, um lockdown bem feito, tá? Bem feito. Logo em seguida, a gente teria essa reabertura no sistema gradual, no sistema escalonado, que a gente conseguiria ter uma forma assim, mais confortável e menos temerosa em relação ao número de casos. E também, em um segundo momento, se efetivamente for reaberto o comércio nessa segunda-feira, como existe um
projeção, um planejamento, a gente vai cometer um outro erro. Porque quando você abre o comércio e você reduz o horário de funcionamento, por exemplo, de 7 da manhã até as 13 horas, obrigatoriamente, o poder público, ele vai obrigar a população, assim dizer, a sair todo mundo no período mais curto de tempo. Por que não repensar, nesse momento, um lockdown bem estruturado agora, e a partir de 14 dias, 15 dias, a reabertura. Então, no período maior de tempo, você pode muito bem pensar em 2 turnos, tá? Essa reabertura, porque a partir do momento que você concentra no horário, a população ela vai sair desse horário. Então, obrigatoriamente, o poder público ele vai acabar fazendo com que o município, a população de maneira geral, ela saia todo mundo no mesmo horário, tá? Então, infelizmente, a gente tem esse problema. E não sei... Sim? Essa questão do horário me lembra alguns municípios com a cidade do país que mantiveram o transporte público com menos ônibus. Ou seja, menos ônibus quer dizer que as pessoas vão estar em ônibus lotados, né, em contato maior, umas coisas no Brasil que não dá para entender. Mas num momento como esse, acho que todo mundo fica tenso e quer de alguma maneira tomar alguma medida, fazer alguma decisão, e isso tudo é muito inédito, né? E quando a gente está assim, navegando por águas que não foram exploradas antes, o melhor é a gente buscar opinião técnica, opinião de especialistas. Chapadinha, no caso, tem a vontade de ter o Campus 4 da UFMA aqui. Eu queria saber se há diálogo entre a UFMA e as autoridades, se as decisões, decretos, se está sendo dialogado de uma maneira técnica ou ainda não. Não, efetivamente, a gente tem uma conexão muito interessante com alguns membros do Comitê Covid. Com algumas, a gente, às vezes, é consultado, né, principalmente nessas últimas 2 semanas, do dia 22, e nessa semana agora, se não me engano, na quinta-feira, a gente teve uma reunião com alguns membros do Comitê Covid. Algumas informações são repassadas, mas, efetivamente, o município, eu vejo que ele poderia ter um convênio técnico com a universidade. Ainda mais que a gente tem profissionais ali, a gente tem hoje aproximadamente 14 biólogos com doutorado em áreas diversas, né? E a gente tem pessoas ali que têm feito projeções para os números de casos nesses próximos 10 dias, por exemplo, aqui para a região. Então, assim, a gente tem pessoal que poderia estar colaborando, mas efetivamente, legalmente, a gente não tem nenhum convênio, nenhuma procura para apoio técnico por parte da universidade, infelizmente, tá? O que eu vejo, assim, que é um grande problema, porque a gente poderia, inclusive, dar algumas orientações. A gente tem, é claro, efetivamente, elaborado alguns documentos, algumas cartas que a gente tem disponibilizado com algumas ações. E agora a gente tem, juntamente com o Fórum Social de Chapadinha, também implementado uma outra ação com diretrizes, com elementos norteadores, para que a gente tenha uma proteção à saúde da população. Então, é necessário, nesse momento, principalmente, o maior vínculo com a Universidade Federal do Maranhão. E a gente, é claro, tem uma equipe de profissionais de grande gabarito dentro do campus de Chapadinha, também em São Luís. Professor, outra dúvida. Vocês devem estar acompanhando o caso em outras cidades, em outras localidades. Essa tentativa de reabertura está dando certo em algum lugar? E outra dúvida é o seguinte: algumas pessoas pensam assim, não, mas se der errado é só fechar de novo. Tem como recuperar? Um erro cometido agora é facilmente recuperado por uma decisão mais à frente? Assim, uma questão. Quando você tem princípios norteadores que inicialmente dão a garantia de segurança de voltar ao retorno, alguns municípios podem até ter essa garantia, mas, infelizmente, a gente hoje não consegue mais recuperar o tempo perdido, que a gente pode ver logo no início da pandemia, tá? Lá no final de dezembro, a gente teve já esse problema lá em Wuhan, na China, e depois ela veio disseminando. Quando chegou no Brasil, nós tivemos tempo de preparar para essa pandemia. Não fizemos
temos isso. E o que a gente está fazendo no linguajar bem popular é empurrando o problema com a barriga. Decretos e mais decretos e mais decretos são instituídos, são ordenados, não são cumpridos de forma efetiva e a gente não tem conseguido recuperar o tempo de forma adequada, o que é uma grande pena. Então, tempo perdido a gente não recupera. Se a gente cometer um erro hoje, por exemplo, uma reabertura de comércio de forma não planejada, tá? Eu acredito que os técnicos da prefeitura, que os empresários tenham planejado essa reabertura, uma possível reabertura a partir de segunda-feira. Se isso não foi feito, dentro de uma semana a 10 dias, a gente vai ter um volume muito grande de casos e isso vai refletir negativamente, porque o comércio vai ser fechado de novo. Então, isso cria uma expectativa muito negativa nesse cenário. Então, se você não planeja, você, daqui a 10, 15 dias, você vai ter que fechar o comércio de novo, em função do número de casos, o que vai gerar um colapso muito grande no sistema de saúde do município. Então, a gente tem que pensar muito bem nesse momento. Vários municípios tentaram, acharam que conseguiriam reabrir e estão fechando novamente o comércio, tá? Em função de um planejamento, em função de uma má gestão dentro do serviço de saúde pública, porque esse vírus é novo, tá? E tudo nesse momento é um processo de aprendizagem, tá? Tudo agora é novo, a gente vai ter erros, vai ter acertos, vai, mas a gente precisa construir um modelo que seja aplicável e não simplesmente naquela questão do achismo. Eu acho que vai dar certo. Esse eu acho que vai dar certo vai implicar na alta taxa de mortalidade para a população. Aqui em Chapadinha, a gente pode ter, num cenário atual, de não atenção à saúde pública, e até o final do mês, pelo menos 3.000, 3.500 casos, tá? Isso notificados. Aí a gente tem aqueles casos que são monitorados, se você tiver um universo de 1.000 casos, 60% a gente vai ter caso positivo. Então, vai ter um crescimento muito grande desses casos. Então, a gente tem que repensar muito bem essa situação. Primeira coisa, planejar nesse cenário atual, de que forma pode ser reaberto os comércios, de forma maior, bem flexibilizada, né? A gente está vendo algumas ações que são muito pontuais, e a gente pecou muito aqui em Chapadinha, principalmente no início ali, quando foi retirada as barreiras, tá? É claro, o custo muito alto, muito elevado, como mencionado aí na própria página aí da prefeitura, mas a partir do dia 1º, ou seja, 14 dias, 13, 14 dias depois que as barreiras foram fechadas, o volume, a diferença do caso de coronavírus, ele teve um crescimento exponencial, que está refletindo hoje. Então, depois daquele momento, várias vezes foram colocados decretos de fechamento de comércio, mas isso não teve funcionalidade porque não teve fiscalização efetiva. Se naquele momento houvesse, principalmente aí eu considero muito importante o papel da Guarda Municipal nesse cenário, ela tivesse fiscalizado, tivesse tido um poder de fiscalização e atuação, a gente estaria num sistema mais confortável. Então, hoje, a gente vai correr o mesmo risco daquela reabertura. Então, reabre, tá? Ninguém deve colocar a culpa em comércio e comerciante, não. Isso aí é uma gestão muito maior, são vários fatores. Mas, nesse momento que está muita gente presa dentro de casa, eles vão sair e, nesse período por tempo, a gente vai ter aglomeração. Então, vamos esperar aí que a situação para Chapadinha vai ser uma situação muito desconfortável nesse cenário, tá? Todas as projeções feitas para cá apontam esse cenário. Então, a gente precisa mudar o comportamento da população. A população é a principal responsável nesse cenário e é quem vai sofrer lá na ponta. Porque imagine que você chegar numa UPA e não ter medicação. Sobre isso, professor, claro que a população está esperando uma decisão, porque nesses últimos
dias está sendo cogitado aqui a possibilidade de reabertura. Eu não acredito que essa reabertura vai acontecer, até porque o próprio prefeito disse em entrevista recente na Rádio Mirante que estava estudando a abertura de covas. Então, é sinal de que ele sabe da gravidade do problema. Seria incoerência agora tomar essa decisão. Mas, no limite, além dos governos, isso é uma construção coletiva, é o que as pessoas, o que cada indivíduo vai fazer que vai, enfim, dar o resultado final desse surto aqui na nossa comunidade. Como um especialista, qual é o conselho que o senhor daria para o cidadão comum, independente do que venha acontecer na segunda-feira, no decreto, independente da decisão da prefeitura? Qual é a orientação para o cidadão, seja ele um comerciante, seja ele autônomo, seja ele aposentado? Qual é o conselho que o senhor daria para os chapaítas? Bom, em relação ao cidadão, aqueles que tiverem contaminados com Covid, que permaneçam em casa, permaneçam em isolamento social, porque é a única forma de a gente conseguir reduzir esse impacto para a população de maneira geral. Protejam a sua família, não acreditem em movimento contrário, de que se você tenha tido Covid, que você está imune. Hoje a gente não tem essa segurança, a gente tem no Brasil possíveis casos de infecção, a gente tem possíveis casos de um retorno da infecção viral, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o cidadão comum que esteja com Covid, que tenha sido contaminado, tem que tomar cuidado em dobro, principalmente aí no contexto familiar, porque a doença hoje ela está dentro da residência já, então é um fato muito complicado. Os demais cidadãos, eles têm que tomar muito cuidado, se sair na rua, utilizar máscara. Existe até uma nova orientação agora da Organização Mundial de Saúde, que são máscaras com 3 camadas, tá? Então, isso é muito importante que a pessoa tome esse cuidado, que mantenha as mãos sempre limpas e evite aglomeração. O ideal, principalmente quando a gente vai para a fila de banco, esses ambientes, é 3 metros de distância entre um e outra pessoa. Tem sido divulgado muito na mídia, pelo menos 1 metro, 1,5 metro, mas não é o adequado. Já foi feito algumas pesquisas que apontam isso. Em relação aos comerciantes, que eles efetivamente, se não há reabertura, que mantenham todas as condições adequadas dentro do ambiente, eu penso que uma reabertura num período maior de tempo seria o ideal, por exemplo, de 8 ao meio-dia, meio-dia às 2, fechado para limpeza, para asepsia, aí depois reabrir novamente num segundo momento. Então, seria uma das possibilidades. Não permitir de forma alguma que pessoas sem máscaras adentrem o seu estabelecimento. E também, em relação aos funcionários, que os funcionários eles tenham todo o aparato possível para atuar de forma segura. Não só com luvas, máscaras, mas também com a questão do face shield, aquela proteção, né, do rosto, que dá uma maior segurança. E se caso o funcionário adoecer, que o comerciante, que o empresário, dê todo o suporte para ele, porque a gente está num momento em que todos nós precisamos um dos outros, tá? Então, essas seriam as minhas orientações, e principalmente ao poder público que fiscalize, que seja mais rigoroso na fiscalização. A gente entende que é um momento muito complicado, e assim, eu sempre reforço, o comerciante, ele não pode ser penalizado por uma falha de 30 a 60 dias atrás. Então, é o momento de todo mundo pensar muito bem em repetir as ações, para que daqui a 10 dias, 15 dias, não tenha que fechar novamente, e criar expectativas negativas. Então, a gente tem que pensar muito bem em todo o cenário. E sempre eu digo o seguinte, nós todos temos que ser otimistas, mas num cenário que é todo novo, todo complicado, e a gente vê essa questão da própria maquiagem de dados no Brasil, a gente tem que pensar no pior cenário. Vamos traçar o pior cenário, porque quando chegar lá na frente a gente ter
ações que refletiram de forma positiva, principalmente na redução de casos, a gente vai ter um maior conforto. Então, essas seriam as minhas orientações. E caso qualquer pessoa precise de auxílio médico, sinta 1 ou 2 sintomas da doença, que procure imediatamente auxílio médico. Não vão deixar para amanhã e não vão deixar para depois, porque esse vírus ele é muito agressivo e, como eu disse, né, é um vírus novo. A gente não sabe praticamente nada sobre ele. Professor, eu queria lhe agradecer a sua disposição de estar aqui falando com a gente, mandando essa mensagem para o cidadão. Espero que a mensagem seja ouvida e que a gente possa, num outro momento, voltar a conversar aqui com nossos na internet, trazendo boas notícias. Eu que agradeço a você pela oportunidade, né, pela possibilidade, e também a todos os seus internautas, e que a gente efetivamente viva um momento em que a gente tenha prudência, tá? Nossa palavra-chave nesse momento é prudência e paciência, para a gente contornar essa situação da melhor forma possível. Caso contrário, a gente vai ter muito problema no nosso município. Infelizmente,